Vasco da Gama. Fala família vascaína, aqui Erasmo Romão trazendo mais um vídeo de opinião junto com meu amigo Gilson Santos aqui na Vasco 10. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aquele like, seu comentário também é importante porque o assunto hoje é polêmico, né? Vai ter muita gente a favor, muita gente contra. E compartilha esse link aí com os amigos nos grupos de WhatsApp. Seja muito bem-vindo a Vasco 10. Bem, galera, o tema de hoje, né, é alguns assuntos que já ventilaram no Vasco da Gama e vão tornar à tona aí na janela do meio do ano, que é o Puma Rodrigues, a possibilidade do Puma Rodrigues ir para o Internacional, né? O Puma é um jogador que está aí já conversando sobre renovação de contrato, porque o contrato dele termina em dezembro e a partir de julho ele tem a possibilidade de assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Então é uma situação que o Vasco tem que resolver e alguns clubes já flertam, né, com essa possibilidade aí de mudança, de mudança, porque o Puma não tem tido grandes oportunidades, já que o Paulo Henrique tem atuado bem, né? Está dominando ali a lateral do Vasco, é uma possibilidade. E o JV, o João Vitor, a contratação mais cara do Vasco da Gama, é um custo alto para o Vasco, ainda mensal, e o futebol não tem sido nessa qualidade toda. Então eu quero chamar meu amigo Gilson Santos para resolver essa parada, para informar a gente, para trazer a sua análise dessas duas situações, do Puma Rodrigues e do João Vitor, né? Essas possibilidades aí, se é bom ou não para o Vasco. Gilson Santos, chega mais, meu querido. Olá, Erasmo! Olá, você que está chegando a Vasco 10. Erasmo, o Vasco pode perder 3 jogadores importantes na próxima janela de contratações. Pois é, e o primeiro deles é o lateral direito Puma Rodrigues. No início do ano, o jogador foi sondado pelo Internacional de Porto Alegre, que consultou o Vasco sobre a situação de Puma, mas o Vasco não se interessou pela proposta. No entanto, o contrato de Puma Rodrigues vai até dezembro de 2025. E por força da lei, Erasmo, faltando 6 meses para o fim do contrato, o jogador pode assinar um pré-contrato com outra equipe. O jogador quer jogar, tem interesse de ir para a Copa do Mundo de 2026 pela seleção uruguaia, e a ida para o Internacional pode ser uma grande vitrine para o atleta. No Vasco, Paulo Henrique é titular absoluto da lateral direita, e a oportunidade de ser titular no Colorado pode seduzir Puma Rodrigues. Um outro jogador que pode deixar o Vasco, Erasmo, é o zagueiro João Vitor. O Cruzeiro já demonstrou interesse por este atleta no início da temporada. E na janela de contratações do meio do ano, pode voltar a procurar o jogador. Vale ressaltar aqui, Erasmo, que João Vitor foi a maior contratação da história do Vasco. O jogador mais caro que o Vasco já contratou em toda a sua história. 8 milhões de euros. Tem um salário muito alto e a sua saída pode enxugar a folha de pagamento do clube e ainda assim render uma grana aos cofres do Vasco da Gama. E por último, Erasmo, um outro zagueiro pode sair do Vasco. Trata-se de Lucas Freitas. Pois é, esse atleta que chegou desconhecido ao Vasco, veio do Juventude, jogou o Campeonato Carioca, desperta interesse do Fenerbahçe da Turquia. O clube turco inclusive mandou olheiros ao Maracanã para ver o jogador no duelo contra o Flamengo, que terminou por 0-0. Gostaram do que viram e podem fazer uma proposta ao Vasco da Gama. Portanto, Erasmo, são vários jogadores com situação indefinida no Vasco e podem deixar o clube. São jogadores importantes do elenco cruzmaltino que ainda pode perder o volante Jair e o meia Dimitri Payet, todos por encerramento de contrato. Falando em Payet, Erasmo, o jogador prestou depoimento na Justiça do Rio de Janeiro e por conta disso, por conta deste imbróglio,
extracampo, Payet pode antecipar a sua saída do Vasco. É o que eu tenho de mais importante do Vasco da Gama para essa edição de hoje, e a gente pode voltar a qualquer momento falando com você, torcedor vascaíno, com a informação mais importante de tudo que acontece no Vasco. Tá certo, Erasmo? É isso aí, galera. Gilson Santos falando aí, colocando, né, todos os leques aí de opções aí. Mas, Gilson, você não está em cima do muro, meu irmão. E aí? Esses dois jogadores, né? Você falou de outros jogadores também, do Payet, né? Que a gente já está acompanhando os noticiários do Payet, a possibilidade dele ficar ou não, ganha muito, né? Os turcos que vieram ver o Lucas Freitas, também é uma possibilidade forte aí deles virem para levar o jogador, né? O Vasco vai ter que ir sair a janela, e quando depende da janela de contratações do Vasco, o vascaíno fica arrepiado, porque nessas três últimas janelas, olha, sofremos para contratar e contratamos mal, no geral, né? Mas o Gilson, fala sobre o JV e o Puma de novo, se na tua visão vale a pena essa mudança, se é bom para o Vasco e para o jogador também é importante, que isso o atleta é o maior interessado, se seria bom para os atletas também. Olha, Erasmo, materializando o campo das hipóteses, já que não existe ainda nada de concreto, eu vejo com bons olhos a possibilidade de saída destes atletas. No caso de Puma Rodrigues, o Vasco ainda deve o David ao Internacional, e uma negociação com o Puma pode ajudar o Vasco a quitar essa dívida. Além disso, Erasmo, o Vasco tem o garoto Paulo Ricardo, uma joia da base, um excelente lateral direito, fez um excelente início de campeonato carioca, foi para a seleção sub-20 e pode muito bem suprir aí essa carência na lateral direita, ficando ali na suplência do Paulo Henrique, que está voando com a camisa do Vasco, Erasmo. No caso, João Vitor, é muito desproporcional o custo-benefício. Foi um jogador que chegou a preço de ouro no Vasco da Gama, muito caro, e o Vasco pode fazer uma correção de rota, pode negociar esse atleta, devolver ao Alexandre Matos, que é hoje o mandatário do Cruzeiro, que foi ele que contratou o João Vitor para o Vasco da Gama. O Vasco pode vender o atleta, quitar essa dívida que o Vasco ainda tem com o Benfica, sobrar uma grana e ir ao mercado e trazer aí um zagueiro experiente que pode dar aí um retorno ao Vasco, ganhando um salário mais baixo e sem esse ônus de ser um jogador muito caro para o clube. Esse zagueiro tem até nome. O Vasco anda paquerando há um bom tempo aí o zagueiro Balbuena, que joga na Turquia, um jogador experiente, e pode muito bem aí suprir a ausência do João Vitor no caso de uma negociação. Já o Lucas Freitas, Erasmo, merece um pouco mais de atenção. É um jogador de apenas 24 anos de idade, tem muito potencial, já fez um ótimo campeonato brasileiro pelo Juventude, esteve bem em todas as oportunidades que jogou pelo Vasco da Gama, e se a proposta do Fenerbahçe for uma boa proposta, uma boa grana, aí sim o Vasco deve negociá-lo. Agora, se não, o Vasco deveria segurar um pouco mais esse jogador, valorizá-lo ainda mais e mais para frente tentar vendê-lo por uma grana maior e assim ajudar os cofres do clube, Erasmo. Então, galera, olha só, o Puma Rodrigues, né? Ele não teve assim uma passagem brilhante no Vasco, né? Fez alguns gols bons, né? Tem bons cruzamentos, um lateral ofensivo, né? Vindo Copa do Mundo, é importante ele estar mais, né, visível aí, mostrar melhor o seu futebol. Ele numa equipe como a do Inter, uma equipe mais ajustada, com certeza o rendimento dele cresce. O problema é que o Vasco vai fortalecer um adversário. Apesar que
Eu acho que o Inter e o Vasco estão em prateleiras diferentes, né? Eu acho que o Inter disputa aí coisas mais acima que o Vasco, tá? O Cruzeiro, que assim, o João Vitor indo para o Cruzeiro alivia a questão de gastos do Vasco, né? Mas fortalece o adversário. Então são situações que a gente tem que ver e pensar, né? Pesar bem, e você, com a sua opinião, vai nos ajudar também, vai enriquecer esse nosso trabalho, tá bom, galera? Então, se não é inscrito, se inscreva, né? Deixe seu like, sua opinião também, e compartilha com os amigos aí. Tem também nosso Instagram, né? Vasco10RD, e você pode ali também falar com a gente, né? Deixar suas comunicações, seus recados nas nossas publicações, tá bom, galera? Daqui a pouco, né, qualquer hora, a gente volta com mais vídeo, mais opinião, mais notícias do Vasco da Gama. Um grande abraço. Vasco 10, você torce por aqui. Vasco da Gama.